Clique no seu relógio. A partir de agora, está chegando no seu rádio o Programa Livre, comandado por Ubaldino Júnior, a voz da cidade, e com a participação descontraída do Gabiru. Programa Livre. Entrevistas, informações de utilidade pública, denúncias, comentários sem censura, notícias da cidade. E agora com vocês, o amigo de fé. Vem aí, Ubaldino Júnior. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Ubaldino Júnior e estamos começando mais um Programa Livre. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Boa tarde! Olha, eu continuo fazendo o programa da minha casa e Gabiru lá da casa dele, a gente obedecendo às recomendações das autoridades sanitárias. Mas eu tenho uma notícia que não me agrada muito. Eu terei o último programa na próxima segunda-feira, porque a lei eleitoral impede que depois do dia 11 de agosto eu continue no programa, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Porto Seguro. A lei eleitoral impedia dia 30 de junho, mas como houve a prorrogação das eleições até 15 de novembro, então alterou a data onde eu e, no caso, Charles Sena, que também tem programa de rádio, podemos ficar na rádio até dia 11. Como meu próximo programa é dia 10, infelizmente, na segunda-feira que vem, eu tenho que me despedir para que eu possa cumprir a lei eleitoral. Então, esse é o penúltimo. A segunda-feira que vem será o nosso último programa de rádio e eu vou ficar com muita saudade. E o programa de hoje nós vamos falar sobre os casos de polícia com a participação do meu amigo Gabiru. O Brasil terá nota de R$200. Formaturismo adia viagens de formatura para fevereiro do ano que vem. Justiça Federal aceita denúncia de lavagem de dinheiro em Caixa 2 contra o ex-governador de São Paulo do PSDB, Geraldo Alckmin. Bolsonaro afirma que o Brasil terá 100 milhões de doses de vacina até o final do ano. Líder de seita religiosa da Bahia é acusado de abuso sexual pela revista eletrônica Fantástico da Rede Globo. Romaria de Bom Jesus da Lapa é cancelada por causa da pandemia. Romaria virtual de Nossa Senhora da Ajuda começa dia 6. Eu participei de uma live a convite do jornal Tribuna da Bahia na última sexta-feira e vamos ouvir um pequeno trecho daqui a pouquinho. O Brasil ultrapassou mais de 2.700.000 casos e mais de 94 mil mortos. A Bahia ultrapassa 170 mil casos e mais de 3.500 mortos. Porto Seguro chegou ontem na marca de 1.683 casos e 24 mortos. O extremo sul da Bahia também explode de casos e já ultrapassa 11 mil casos com 170 mortos. E também nós temos hoje aqui uma matéria bastante interessante feita pelo BATV. Ela fala sobre o adiamento de um decreto que a prefeita fez do adiamento da abertura das barracas de praia, restaurantes, e também sobre uma manifestação dos motoristas de receptivos. Essa matéria também é bem interessante. Índios fecham aldeias para diminuir casos de Covid. Morador da rua Tupiniquim reclama do abandono dos lotes e da rua. E logo depois, em seguida ao nosso programa, nós vamos ter um replay da live que eu fiz na última quarta-feira, que eu falei de um diagnóstico, todos os dados de Porto Seguro. Eu recebi centenas de mensagens no meu WhatsApp, nas redes sociais, pedindo para que repetisse. Então, depois do programa, a gente vai continuar o programa repetindo a live que eu fiz na última quarta-feira. Boa tarde, Gabiru! Boa tarde, Uba! Me acolhe aí! Boa tarde, terra-mãe do Brasil, Zil.
ciberouvintes e ouvinternéticos da Bahia, do Brasil e de qualquer parte dos 4 cantos do mundo. Brigadaço, brigadaço pela audiência, pessoal. E antes de falar dos casos de polícia, eu quero fazer um comentário rapidaço sobre a notícia do ano. A notícia que ganhou destaque na imprensa do Brasil esta semana e encheu os brasileiros de esperança. A Fiocruz, a fundação criada há mais de 120 anos pelo sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, e é considerada uma das principais instituições de pesquisa sobre saúde pública do mundo. Pois bem, a Fiocruz e o Ministério da Saúde anunciaram esta semana que o Brasil vai começar a produzir ainda este ano, provavelmente a partir do início de dezembro, vai começar a produzir 100 milhões de doses, 100 milhões de doses da tão sonhada, tão desejada e esperada vacina contra o coronavírus. Viu, seu Covid-19? Sua hora está chegando. Não demora e vamos meter uma vacina na caixa dos seus peitos para acabar com você, viu? Coisa ruim. E tem mais notícia boa sobre a vacina para matar o corona. Escuta essa, gente. A Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, começou a produzir uma vacina contra o coronavírus em todo o Brasil. 9.000 pessoas, 9.000 vão participar dos testes como voluntários. E a última notícia boa sobre a vacina é que a Rússia acaba de anunciar que pretende começar a fazer vacinação em massa da população agora, no mês de outubro, ou seja, daqui a 2 meses. Olê, olá! Você ouviu, né, gente? O mundo inteiro, o Brasil também, é claro, e está correndo atrás para produzir essa vacina em tempo recorde. E claro que para imunizar as pessoas contra a praga desse Covid-19. Cientistas do Brasil, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, da Rússia, estão trabalhando 24 horas por dia, trabalhando 7 dias por semana, para desenvolver a tão sonhada, tão esperada, tão desejada vacina para eliminar, para esmagar, para abater a miséria desse coronavírus. Mas eu sei que pode ter alguém aí pensando mais ou menos assim: ah, Gabiru, eu só vou tomar a vacina se a vacina for feita pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, que são países capitalistas. Eu não vou tomar vacina inventada pela China nem pela Rússia, porque são países comunistas. Eu não tomo vacina de comunista. Gente, parece um absurdo escalafobético, mas em pleno século XXI, em plena pandemia, ainda tem gente que pensa assim. Tem. Ora, meu bom Jesus, botar fica pé. E se recusar a tomar a vacina ou usar coisas inventadas pela China, por exemplo, é uma aberração escabrosa. Pois, nesse caso,
primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é pegar as cédulas de dinheiro que ele tem no bolso e rasgar, ou então jogar no lixo, rebolar o dinheiro no mato, como dizem lá no Ceará. Por quê? Porque o dinheiro é feito de papel, e o papel foi inventado pelos chineses. E outra coisa, a pessoa que se recusa a tomar a vacina feita pela China, porque não toma coisa inventada por comunista, ela não pode mais tomar sorvete também não. Ora, por quê, Gabiru? Oh, por quê? Porque o sorvete também é invenção da China. Aliás, que invenção refrescante, viu? Gente, o Brasil, a Bahia, Porto Seguro e o mundo precisam de uma vacina já, precisam de uma vacina para ontem. Não importa quem fez a coisa, porque só e somente só a vacina vai trazer segurança para os turistas voltarem a viajar em massa. A retomada total das atividades ligadas ao turismo em Porto Seguro depende disso. Tudo bem, Porto Seguro agora começa aos poucos e bem devagar a reabrir alguns hotéis aqui, algumas pousadas ali, alguns restaurantes acolá, mas não se enganem. A retomada do turismo, como nós conhecemos e precisamos, a reabertura do turismo, que é a nossa principal atividade econômica, só acontecerá de verdade com a descoberta da vacina. Para o turismo de Porto Seguro voltar a ser forte novamente, para o turismo de Porto Seguro voltar a ser grande de novo, nós precisamos da vacina urgentemente. Precisamos, merecemos e queremos uma vacina o mais rápido possível. Venha a vacina de onde vier. Venha da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Afeganistão, do Cazaquistão. Venha de onde vier. Chegue de onde chegar. Vacina já. E agora, chega de embromation, chega de enrolação. Agora, sem demora e sem delongas, vamos direto para os casos de polícia. Casos de polícia. Polícia investiga desaparecimento de garotas em Eunápolis após participarem de festa num barco em Porto Seguro. Quatro jovens com idades entre 15 e 18 anos desapareceram em Eunápolis na semana passada, depois da publicação de um vídeo compartilhado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. O vídeo mostra as garotas dançando e se divertindo numa festa em um barco no Rio de Trancoso, em Porto Seguro. A festa teria ocorrido no último final de semana de julho, agora, fim de semana retrasado. E as jovens voltaram para casa, depois da festa, voltaram para casa de uma delas, que fica no bairro Juca Rosa, em Eunápolis. No vídeo que circulou, foi compartilhado aí à torta e à direita no WhatsApp, uma das garotas de Eunápolis, ela aparece fazendo apologia, fazendo um gesto com os dedos de uma facção de Porto Seguro, rival da facção de Eunápolis, que atua no bairro
onde as jovens moram. Poucas horas depois do vídeo da festa viralizar na internet, 2 homens ainda não identificados, eles teriam invadido a casa onde as jovens moram, onde elas estavam, e levaram as 4 garotas em 2 motos. Depois disso, elas não deram mais notícias e estão desaparecidas. A polícia já ouviu os pais das 2 adolescentes desaparecidas, Cibele Melo, de 17 anos, e da irmã dela, Maria Eduarda, de 15. A polícia também já ouviu os pais das outras 2 jovens, Jennifer Amorim, de 19 anos, e Kathleen Furtado, de 17 anos. Elas são da cidade de Itabela. Policiais civis e militares já fizeram buscas numa mata perto do bairro Juca Rosa, em Eunápolis, mas não encontraram até agora nenhuma pista das jovens. Uma tia das adolescentes contou que a mãe das garotas está arrasada e que, além de estar sofrendo, desesperada pelo desaparecimento das filhas, ela ainda está sendo vítima das famigeradas fake news, as notícias falsas. Uma hora chega a notícia de que as garotas foram encontradas, de que estão bem e tal. Aí a mãe suspira aliviada, mas quando vai ver, a notícia não é verdade, é mentira, é fake news. A praga, a peste, o flagelo da internet. Porque tem gente na internet, aliás, gente não, tem doente na internet que se diverte com o sofrimento dos outros. Para eles, para os coronavírus da internet, a agonia de uma família, a dor, o choro de uma mãe sofrida é um parque de diversão. Veja só, para esses filhos do cramunhão, a maldade não tem limite. Olha isso, neste final de semana também começou a circular em grupos de WhatsApp de Eunápolis e Porto Seguro um vídeo com fotos de jovens assassinadas. Mas são fotos antigas de crimes ocorridos em outro lugar, em outra cidade, há muito tempo atrás. Mas os filhos do cabrunco espalham a zorra na internet, dizendo que aquelas fotos são das garotas desaparecidas em Eunápolis. Como é que uma família suporta um terrorismo desses? Como é que o coração de uma mãe aguenta uma tortura dessas? Não dá. Aí não dá não. Quem faz um miserê desses, não é gente de Deus não. Não é de Deus. Só pode ser coisa do bacurau, do capiroto, do bicho do pé redondo. Mas o caso do desaparecimento das jovens continua sendo investigado pela Polícia Civil de Eunápolis. Esta semana, a polícia vai ouvir outros familiares das garotas e também vai ouvir amigos das jovens desaparecidas. E aqui e agora estamos encerrando os casos de polícia. Eu fico por aqui. E agora vem aí ele, o amigo de fé, o Baldino Júnior. Agora é com você, Uba. Segue daí. Pau na máquina. Me acorde aí, Uba. Ei, Gabiru, você é uma figura, mas essa informação que o Gabiru traz aí sobre essas 4 jovens é algo que é lamentável e isso repercutiu demais esses últimos dias, que até agora não foram encontradas e elas foram vistas sendo levadas, né, por 2 motos e até agora ninguém sabe o paradeiro, o destino, o que aconteceu e a polícia está investigando e é um fato extremamente delicado e eu espero que não tenha acontecido nada de grave com essas garotas.
Olha, o Brasil anunciou que terá uma nota de R$ 200. Inclusive foi matéria dos jornais, ontem o Fantástico mostrou, inclusive, como vai ser homenageado. E o lobo-guará, né, o lobo brasileiro lá do Cerrado, será homenageado com a estampa da moeda de R$ 200. Olha, nós não tivemos nota, até recentemente, desde o real, né, a gente não tem nenhuma nota de R$ 200. Já tivemos até de 1.000 cruzeiros antigamente, que era o barão, né? Eu lembro do barão, quem conseguia ter um barão naquela época, depois não valeu nada, virou troco. E hoje a nota de R$ 200 está sendo anunciada e o governo deverá colocar em circulação até o final desse mês de agosto. A Europa já tem, né? A Europa tem notas de 20 euros, 10 euros, tem nota de 5 euros, 100 euros, 200 euros e até de 500 euros. Ontem a matéria do Fantástico, inclusive, cometeu um erro quando ela fala que a maior nota da Europa é de 200 e não é. É de 500 euros a maior nota em euros, né, da Europa. Os Estados Unidos, que é o dólar, a maior nota é $100. E o Brasil terá os seus R$ 200, que não vale nem um terço dos $100 dos americanos. Mas é uma nova moeda, certamente ela vai dificultar no primeiro instante o troco para coisas mais baratas, para dar o troco, né? Mas o governo já anunciou, já está em expansão, já está no momento de impressão para circulação até o final desse mês. Outro assunto importante e muito delicado para nós aqui de Porto Seguro é que a Forma Turismo anunciou o adiamento das viagens de formatura que estavam previstas agora e elas foram adiadas para fevereiro de 2021, né? Eu até na abertura falei 2020, no 2021, fevereiro do próximo ano. Olha, a Justiça Federal, ela aceitou uma denúncia de suposta lavagem de dinheiro e caixa 2 contra o ex-governador Alckmin e também do senador José Serra, ambos do PSDB. O PSDB também, junto com outros partidos, foram envolvidos em Lava Jato, envolvidos em tantos outros crimes, né, e que ficaram mundialmente conhecidos. E a piada de tudo isso é que tem gente aqui em Porto Seguro, no PSDB, anunciando a nova política. É piada, né? Nova política com o PSDB certamente não é nova política. Olha, Bolsonaro afirmou, e Gabiru acabou de falar isso, 100 milhões de doses de vacina até o final do ano. O Instituto Butantan, que é do estado de São Paulo, também já está bem avançado na vacina em parceria com a China. E a Fiocruz, a Fundação Fiocruz, Oswaldo Cruz, que é do governo federal, já está bem adiantado em parceria com a Universidade de Oxford. Então nós temos aí prometidos e rápidos 2 grandes laboratórios, um chinês e um inglês, com parceria com o Instituto Butantan e com a Fundação Fiocruz. É possível que até o final do ano tenhamos essa vacina disponível. Agora, até quando essa vacina chegará a todos, né? A todos os brasileiros? É porque os especialistas falam, né? Porque o problema não é só descobrir a vacina, tem também que produzir a vacina, tem que envasar, colocar nos frascos, vai ter que ter agulha, vai ter que ter seringa. Tudo isso leva tempo, custa dinheiro e é preciso criar toda uma logística, não só de produção, mas a logística de distribuição desta vacina. E aí se fala que até junho do ano que vem é possível que essa vacina tenha chegado em todos os lugares. Vamos torcer, né, para que essas autoridades consigam que essa vacina chegue a menos tempo, que chegue mais rápido, para que outras vidas não sejam tiradas. A verdade é que nós estamos tendo muita gente falecendo e daqui a pouco a gente vai falar os números que nos assustam quando a gente faz a comparação do último mês. Outra matéria que repercutiu muito e saiu inclusive ontem no Fantástico foi uma matéria sobre um líder religioso aqui da Bahia, se chama Jair.
esse líder teria abusado sexualmente de seus fiéis, né? Que fazem parte desta seita. E o que é muito importante é que os modos que ele pratica, isso é muito similar ao que foi praticado pelo João de Deus, aquele médium lá de Goiás, de Abadiânia, que ficou mundialmente conhecido. Inclusive tem uma série na Globoplay contando a história desse João de Deus, que é muito nojento a gente saber que as pessoas utilizam da fé das pessoas para ser abusadas, tanto financeiramente quanto sexualmente, e teve aqui o repeteco na Bahia e denunciado ontem no Fantástico. E hoje pela manhã, a Rádio Metrópole, que tem parceria com a Rádio Porto Brasil FM, entrevistou uma das moças que acusam o Jair de ser um estuprador. Olha, 328 anos que nunca deixou de ter um ano sequer a Romaria do Bom Jesus da Lapa. E esse ano, por causa da Covid, o prefeito Euris Ribeiro, ele anunciou o cancelamento da Romaria. E ele justifica que não há como fazer a Romaria do Bom Jesus da Lapa. Milhões de pessoas frequentam a Lapa anualmente, e ele diz que a Romaria só vai acontecer de forma virtual. E já fala, inclusive, de fechar a cidade para não deixar os romeiros entrarem. E aí tem um áudio dele que eu vou pedir o GG para tocar, o prefeito Euris Ribeiro da Lapa falando sobre o cancelamento da Romaria do Bom Jesus da Lapa. A Romaria nossa, que realizaria agora no mês de agosto, foi cancelada e a Romaria não terá público. As missas serão celebradas e transmitidas pelas redes de TV católica, mas sem presença de público. E pedimos aos romeiros do Bom Jesus da Lapa que fiquem em suas casas. Nesse período de coronavírus, o recomendável é ficar em casa, não vir para Bom Jesus da Lapa e acompanhar toda a programação através das televisões, através das redes sociais. É o que nós orientamos aqui em Bom Jesus da Lapa e orientamos aqui na nossa região. Pois é, eles mudaram até o slogan esse ano da Romaria. Ao invés de você, romeiro, ir até o Bom Jesus irá até você, na sua casa, pela internet. Programa Livre. Olha, e no mesmo sentido, eu tenho acompanhado aqui algumas divulgações do Santuário de Nossa Senhora da Ajuda, que também vai fazer uma Romaria virtual. E tem até aqui uns cards que a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda tem anunciado. Eu recebi um aqui, falando a explicação do cartaz, né, que são 470 anos da fonte sagrada, né, e fala da Romaria virtual a Nossa Senhora da Ajuda e deixa eu ver se eu consigo ampliar, e ao primeiro santuário do Brasil. A novena vai acontecer do dia 6 a 14 de agosto, como disse, uma romaria virtual, e a festa dia 15 de agosto. O padre Casimiro, que é o reitor do santuário, ele tem mandado aqui essas informações, utilizado as redes sociais para informar não só os moradores, mas também os romeiros, desta necessidade de fazer a romaria virtual por causa da pandemia. Então, se alguém se interessar e quiser que eu envie esse card aqui, só mande uma mensagem no meu WhatsApp, tem aí 7399210015, que nós vamos enviar essas informações que eu tenho recebido aqui da paróquia, do Santuário da Ajuda, né, o Santuário Nossa Senhora da Ajuda, aqui no Arraial da Ajuda. Então, vai haver uma romaria virtual aqui no Arraial da Ajuda. Olha, eu participei na última sexta-feira, a convite do jornal Tribuna da Bahia, que é um dos maiores jornais do estado da Bahia. Eu participei de uma live e fui convidado pela jornalista Fã Teixeira,
e ela fez uma entrevista, uma live entrevista comigo e batemos um papo de 47 minutos e vocês não vão ouvir aqui 47 minutos, mas um pequeno trecho do que nós conversamos na última sexta-feira ao meio-dia numa live pelo Instagram. Vamos ouvir um pequeno trecho. Hoje a gente vai conversar com o ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-prefeito de Porto Seguro e atual pré-candidato à prefeitura da cidade de Porto Seguro, o Baldino Pinto Júnior, que já está aqui com a gente. A gente vai adicionar um papo sobre aquele paraíso que tem sido afetado diretamente, tem sofrido um impacto grande na área de turismo. Tudo bem que eu digo? Bom, seja muito bem-vindo, viu, querido? O prazer é meu. Como é que Estou falando aqui para o pessoal que a gente está na última sexta-feira do mês de julho, mais um mês que a gente finda, né? Ainda dentro desse caos, que eu prefiro chamar de cais, que é um momento de pausa para tentar ir para outro destino, né? Um momento difícil do que o mundo todo atravessa, né? Muito. Coisa impensável. Impensável. Hoje são 91.416 vidas que já se foram por conta do coronavírus. Então, são números atualizados agora das 8 pelo consórcio de veículos de imprensa. É grave, sim. Então, a gente tem que tratar disso com muito cuidado e muita atenção, né, Baldino? Isso. É uma coisa que a cada dia, né, a gente vai acostumando com números e a gente, quando vê, são 91 mil brasileiros, né, que desapareceram com a doença, o não dá para invisível. normalizar, né? Não dá. E as pessoas morreram 40, 50, depois partiu para 200, para 300. Hoje nós estamos na casa de 1.000 brasileiros mortos por dia. Né? Impressionante. Impressionante. Vamos falar então dessa paixão em comum que nós temos, que é Porto Seguro. Vamos começar a ter umas falas sobre isso. E eu queria saber como é que está Porto Seguro nesse momento de crise, né? Eu sei que ela sofreu um impacto grande, até porque o turismo responde a quase 90% do produto interno bruto do município. Então, assim, como é que tem sido, como é que Porto tem lidado com todo esse momento, Baldino? Olha só, a situação ela é muito triste porque, como você disse, a nossa atividade econômica principal é o turismo. O que é o turismo? São hotéis, barracas de praia, são pessoas que lidam com a venda direta na praia, os ambulantes, são os barraqueiros, artesanato. Aí envolve mais de 50 atividades diretamente ligadas ao turismo, desde agência de viagem, empresa aérea, táxi, né, restaurantes. Então, imagine uma cidade como a nossa, que tem cerca de 60 mil leitos, toda fechada, né? sem hóspedes. E isso desde março, quando surgiu o primeiro caso aqui em março, em Trancoso. E isso veio uma bola de neve, né? Porque o verão estava indo muito bem. O verão de Porto Seguro do ano 2020 foi um dos melhores de todos os tempos. Os hotéis lotados, nós estávamos em março com os hotéis lotados para março, abril, e maio, que para nós sempre foi o mês mais difícil, de baixa estação mesmo, nós tínhamos uma previsão de 80% da ocupação dos leitos. Então, estava sendo um período muito especial quando levamos essa porrada que deixou todo mundo tonto, né? Todo mundo sem saber o que fazer. Um ano extremamente promissor, né, para a cidade, que se anunciou com muitas promessas. Como é que as pessoas, como é que as famílias aí de Porto Seguro, porque são 17 segmentos, se eu não me engano, envolvidos com o turismo. Pelo menos 17 segmentos estão envolvidos diretamente a esse setor, o setor turístico e hoteleiro. Como é que essas famílias têm lidado com essa situação, Baldino? O que é que tem sido feito por parte, por exemplo, da atual prefeitura com relação aos cuidados e assistência a essas famílias? Olha, a prefeitura, ela fez medidas corretas no primeiro momento, quando ela percebeu a necessidade de frear a possibilidade de contaminação em massa. Então, ela fez algumas ações corretas, mas tem pecado em outras ações que são extremamente complicadas de compreender. Primeiro,
porque ela criou uma expectativa que a partir do dia 15 de julho, os hotéis e barracas de praia, restaurantes seriam abertos. Na véspera do dia 15, ela prorrogou por mais 15 dias. Aí vamos para agosto. Em agosto, ela, ontem, né, praticamente 2 dias antes, um novo decreto empurrando para mais 10 dias. E isso cria para a população uma insegurança muito grande, porque os empresários, hoteleiros, barracas de praia, restaurantes, eles tinham demitido esses funcionários, recontratam, compram estoque, preparam, gastam mais, e depois não se concretiza a abertura, você aumenta o prejuízo desses empresários num momento tão difícil como esse. Então, ela erra muito nessa fase agora, nessa segunda fase, que é a expectativa de abertura, quando não tem uma clareza muito grande e as pessoas... Olha, que turismo não cai do céu, né? Você tem que divulgar, você tem que vender a passagem aérea. As empresas, elas contratam as diárias, geralmente são agências de turismo, contratam as diárias com antecipação. Aí contrata, fecha, e aí você tem um prejuízo em cadeia incalculável, e essa falta de transparência tem aumentado os nossos problemas. Programa Livre. Olha, esse pequeno trecho, essa live durou 47 minutos, foi a entrevista com a Fã Teixeira, que é jornalista da Tribuna da Bahia. E esse trecho nós destacamos porque eu faço essa crítica de forma construtiva. Essa expectativa de abertura que nós presenciamos, anunciou primeiro dia 15 de julho, depois final de julho, início de agosto, é claro que todas as pessoas que estavam nessa expectativa, eles investiram em reposição de estoque, recontratação de pessoal, essas pessoas criaram a expectativa, e turismo não cai do céu, é preciso vender os pacotes turísticos nos lugares que são os emissores de turista para a nossa cidade, as passagens aéreas têm que ser vendidas, o hotel tem que ser reservado, aí daqui a pouco se prorroga mais, criando aí uma quebra de segurança, né? Talvez seja aí um pouco de falta de transparência do que a gente chama de segurança jurídica, né? Porque as pessoas estão comprando, acreditando que o destino vai ser aberto, compra passagem de avião, faz a reserva do hotel, e isso é frustrado, isso gera prejuízos em cascata. Então é preciso ter cuidado quando anuncia uma data de abertura, se há risco de não abrir, que seja antecipado esse aviso, para que não aumente o prejuízo do empresariado local. E é por isso que eu faço essa crítica construtiva, para que isso não volte a ocorrer, porque só faz aumentar o prejuízo daqueles que já estão tendo um prejuízo gigantesco. O Brasil ultrapassa 2.733.735 casos confirmados da Covid e 94.145 vidas perdidas. São 94.145 brasileiros, pessoas que têm nome, que têm família, que residem, que vivem e que deixaram de viver por causa desta pandemia. E a gente vai acostumando com números, e um morto, ele é uma pessoa que deixou de existir por causa da Covid. Então, esses números são assustadores. Eles têm parentes, eles têm familiares sofrendo nesse instante, tem pessoas que estão desesperadas. Hoje mesmo, eu tive aqui a notícia de dois conhecidos que faleceram nas últimas 24 horas. Um é Rubem Laviola, lá de Tabela, um fazendeiro que eu conheço, inclusive uma pessoa muito conhecida aqui na região. E essa madrugada morreu o pai do secretário de saúde de Porto Seguro, do Querres,
que morreu essa madrugada, também vítima de Covid. Então, quando a gente ouvia falar números lá em São Paulo, na China, falando em números no Ceará, nós estamos vendo números daqui, pessoas que a gente conhece, os familiares. Então, você tem ideia do crescimento que isso tem sido? Olha, na semana anterior, segunda-feira, no programa passado, o número de casos no Brasil era de 2.420.143, ou seja, em 7 dias foram 313.592 casos. E o número de mortos na semana passada era de 87.871. 6.274 brasileiros morreram nos últimos 7 dias. Então você imagina o que isso, né, de segunda para segunda, olha a quantidade de gente que morreu, 6.274 pessoas deixaram de existir. E nos últimos 30 dias, aí quando você pega esse espaço de 30 dias, imagine, os últimos 30 dias no Brasil, nós tínhamos, há 30 dias atrás, 1.604.683 casos, com 64.909 mortos. 30 dias depois, o Brasil tem 1.129.052 casos novos, praticamente quase que dobrou em 30 dias. E 29.236 brasileiros morreram nos últimos 30 dias, em um mês. É muita gente. A Bahia ultrapassou 170.476 casos, com 3.572 mortos. Vocês lembram que na segunda, no meu programa, eu disse aqui, na segunda-feira, dia 27, eu disse, a Bahia tem 148.179 casos. Em uma semana, nós temos 22.297 casos. De segunda para cá. E de segunda para cá, na Bahia, nós temos 390 novos baianos mortos. E há um mês atrás, a Bahia tinha 87.048 casos confirmados e 2.107 mortos. Em 30 dias a Bahia dobrou, de 87 aumentou 83.428 novos casos, dobrou em 30 dias. A Bahia dobrou em 30 dias. E 1.465 novos baianos mortos que perderam a vida. E Porto Seguro? Porto Seguro, na segunda-feira passada, nós tínhamos exatamente 300 casos menos. Em 7 dias. 7 dias. De segunda-feira passada para essa, 300 casos novos. Nós tínhamos 1.383, fomos para 1.683 e em 7 dias, 2 novos mortos. Há 30 dias, Porto Seguro tinha 634 casos e 7 mortos. 30 dias, um mês. Nós praticamente triplicamos de 634 para 1.683, 1.049 casos em 30 dias e 17 mortos em 30 dias. Então, esses números são assustadores. E o extremo sul da Bahia, que são as 21 cidades que compõem a nossa região. Há 7 dias atrás, o extremo sul tinha 9.564, agora está com 11.120 casos. E nós tínhamos 152 mortos, vamos para 170. Há 30 dias, um mês, nós tínhamos 5.016 casos. Nós fomos para 11.120, aumentamos mais do que 100%. Aumentamos 6.104 casos novos nos últimos 30 dias. E 82 novos mortos no extremo sul. Belmonte, da semana passada para cá, saiu de 209 para 250. Cabralha de 291 para 342. Porto Seguro de 1.383 para 1.683. Itapebi de 117 para 123. Itagimirim de 35 para 49. E Eunápolis tem uma coisa muito estranha,
Porque os dados do estado da Bahia diz que Eunápolis hoje Eunápolis tem 1.923 casos na Secretaria de Saúde do Estado. Mas a prefeitura anunciou lá no Instagram dela que só tem 1.572, uma diferença de quase 400 casos. São muitos casos para ser apenas um erro de poucos números? Não. Nós estamos falando aqui de 1.923, que está anunciado na Secretaria Estadual, na CESAB, e a Prefeitura anuncia 1.572, uma diferença brutal. Guaratinga tinha 160, foi para 188. Itabela tinha 228, foi para 359. Aumentou 131 casos em uma semana. Itamaraju tinha 1.027, foi para 1.234. Jucuruçu tinha 42, foi para 66. Prado aumentou 50 casos, que tinha 240, foi para 290. Alcobaça tinha 205, foi para 264. Caravelas, 134, foi para 144. Nova Viçosa aumentou 28, de 276 para 304. Mucuri, 368 casos essa semana. Na semana passada tinha 335. Teixeira de Freitas, 2.556 casos, 165 novos. Medeiros Neto tinha 460, foi para 601. 601. Vereda tinha 77, foi para 84. Itaém, de 188 para 194. Lagedão, de 13 para 26. Ibirapuã, de 68 para 72. E das 21 cidades do Extremo Sul, Porto Seguro, numericamente, foi a cidade que mais cresceu, com 300 casos em 7 dias. E no Extremo Sul, o número de mortos também aumentou muito. De Belmonte foram 2, Eunápolis 27, Porto Seguro 24, Guaratinga 3, Ibirapuã 2, Itabela 5, Itamaraju 19, Itaém 6, Itapebi 4, Medeiros Neto 7, Mucuri 7, Prado 4, Cabralha 2, Teixeira de Freitas 50 mortos. Vereda 3, Nova Viçosa 5, Alcobaça 2, totalizando 170 casos, que representa exatamente 18 mortos a mais do que na semana passada. Então, esses números, eles são vidas, são pessoas, gente. O BATV fez uma matéria sobre o decreto municipal que adiou a abertura dos restaurantes, hotéis e do trade turístico. Vamos ouvir a matéria do BATV. Com Thaís Amor, ela está ao vivo no Extremo Sul, porque foram divulgados novos decretos para a reabertura das atividades em Porto Seguro. E aí, Thaísa, como é que vai funcionar agora? Isso mesmo, viu, Thaí, que esse decreto foi publicado ontem. E ele diz aí, em primeiro lugar, que atividades como pontos turísticos, praias, cabanas de praia, aldeias indígenas e quiosques continuam fechados lá na cidade de Porto Seguro até o dia 10 de agosto. Até o dia 10 também vai continuar por lá o toque de recolher, que proíbe aí a circulação de pessoas e veículos de 8 da noite até as 5 horas da manhã. Outra questão que foi bem destacada nesse decreto foi a abertura aí para restaurantes. Antes eles só estavam podendo funcionar na modalidade delivery, drive-thru ou ponto de retirada. A partir de hoje eles vão poder funcionar de 11 da manhã até as 7 da noite, com capacidade reduzida aí para apenas 30%. Outra questão que também foi ressaltada aí nesse decreto é que aquelas empresas que trabalham com receptivos e translado de turistas vão poder funcionar desde que tenham o selo Porto Mais Seguro, que estabelece aí o protocolo de higienização para poder transportar essas pessoas. Mas ontem, mesmo com essa liberação, eles estavam um pouco indignados, chateados, porque a cidade continua fechada para o turismo e esse translado que é feito por eles até esses pontos turísticos continuam sem poder funcionar porque os pontos turísticos estão fechados. Por isso, eles fizeram uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores. Vamos ver agora a reportagem.
O protesto começou com o bloqueio da rua Pero Vaz de Caminha. Cerca de 50 manifestantes com faixas e palavras de ordem chamavam a atenção da comunidade. A manifestação foi em frente à Câmara de Vereadores de Porto Seguro. Eles reivindicavam o apoio dos vereadores para sensibilizar a prefeitura sobre a importância da retomada do turismo na cidade. Com a atividade suspensa, o trabalho dos vendedores de passeios, guias e motoristas de vans e receptivos fica prejudicado. Nós esperamos sermos ouvidos, né? Porque desde de março que nós estamos com nossas atividades suspensas e a cada mês a Prefeitura Municipal de Porto Seguro edita novos decretos e com isso vem trazendo prejuízo à economia local e também a economia de cada pai de família que aqui estão representados hoje, né? Os manifestantes não foram recebidos pelos vereadores porque a Câmara está no recesso de julho. Serviços como agências de turismo já começaram a ser credenciados pela Prefeitura para a retomada das atividades, assim como alguns trabalhadores do transporte de turistas. Para conseguir o selo que autoriza o funcionamento, eles têm que passar por uma vistoria e seguir normas. Oferecer álcool em gel para os clientes, obrigar o uso de máscaras dentro do veículo, higienizar e reduzir a capacidade de ocupação pela metade. O protesto seguiu com uma carreata pelas ruas de Porto Seguro e contou com o apoio de índios da aldeia Nova Coroa. O nosso objetivo aqui é de ajudar, né, as pessoal que é das vans, né, que é através deles que leva turista lá para a nossa aldeia, então é deles que nós dependemos bastante. Porto Seguro tem mais de 1.560 casos confirmados de Covid-19. Programa Livre. Sobre essa matéria do BATV, eu já tinha feito até um comentário agora há pouco, sobre essa insegurança jurídica, porque a prefeitura anuncia que vai abrir, ela cria um protocolo, pousadas, restaurantes estão se adaptando a esse protocolo, alguns já estão abrindo, já conheço alguns restaurantes que já estão funcionando porque já tem esse selo de segurança de Porto Seguro. Mas quando você anuncia barraca de praia, por exemplo, o pessoal faz compra de estoque, se prepara, faz adaptação à exigência do protocolo e eles adiam e isso cria uma dificuldade muito grande. Essa insegurança só faz aumentar o prejuízo. Olha, outra matéria também do BATV fala que os índios fecharam as aldeias por causa da pandemia. Vamos ouvir. E a Covid-19 chegou nas comunidades indígenas. 90% dos índios contaminados na Bahia são daqui do sul e também do extremo sul. Equipes da Secretaria Especial de Saúde Indígena estão monitorando os casos nas aldeias do extremo sul. A maioria das aldeias está fechada como forma de prevenção à doença. Timbira teve coronavírus depois de um contato com um primo que testou positivo para a doença. Ele diz que sentiu dores pelo corpo, falta do olfato e paladar, teve febre e 25% do pulmão foi comprometido. Eu fiquei internado por 7 dias, né, na UPA do Baianão e depois fui transferido para a UPA do Arraial da Ajuda. Foi eu, meu pai e meu irmão, né, que ficamos internados, né? Meu pai com 70% do pulmão já manchado e meu irmão com 25% também foi atingido. Em toda a Bahia, 119 índios foram confirmados com o novo coronavírus, de acordo com o DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena. 2 morreram. 90% dos casos foram identificados no sul e no extremo sul do estado. Em Coroa Vermelha, maior aldeia urbana do país, que fica em Santa Cruz Cabralha, 58 índios já tiveram a Covid-19. 31 foram curados e 1 morreu. O Valmir Nunes, um senhor de 72 anos que precisou ser entubado e não resistiu. Nós sentimos muito, né? Aliás, é o primeiro indígena aqui do estado do extremo sul da Bahia que veio a óbito e a gente ficou muito preocupado com isso, porque além daqui só o Tupinambá que teve outro óbito, mas a gente vem tomando os cuidados com os familiares, conversando muito com as lideranças. Vocês viram, ele é muito rápido, ele alastra muito rápido
e as comunidades nossas ainda estão vulneráveis a esse vírus. O distanciamento social é uma das principais formas de conter o avanço do coronavírus. Com exceção da aldeia de Coroa Vermelha, todas as outras aqui da região estão assim, trancadas. É permitida somente a entrada de moradores indígenas e com o uso de máscaras. Temos aí o Mirapé, temos Nova Coroa, Tapororoca, né? Aroeira, né? Agricultura Joerana, são todas aldeias circunvizinhas nossas. Inclusive essas aldeias que fizeram esse isolamento com fechamento, os casos eles diminuíram, né? E a comunidade ela tem se sentido mais segura. Luzia, que é a coordenadora do Distrito Sanitário da Saúde aqui na Bahia, disse que quando um índio apresenta sintomas da doença, o primeiro atendimento é feito nos postos de saúde das aldeias e dos municípios. Se o caso for agravado, é encaminhado para a regulação do Estado. Recentemente, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que dá esse apoio aos índios, recebeu medicamentos, equipamentos e EPIs do Ministério da Saúde para fazerem um bloqueio de casos da doença com segurança. Nós estamos com a equipe que foi aumentada pelo Ministério da Saúde, 2 equipes de resposta rápida, que essas equipes elas ficaram com a responsabilidade de trabalhar mais diretamente a questão da prevenção do coronavírus na Bahia. E aí, nesses momentos, elas se encontram nessa região. E também a questão do rastreamento, né, através dos exames, tanto do teste rápido como do SWAB. Como é identificado algum caso de indígena que começa a sentir o sintoma, e aí a equipe de resposta rápida vai até a casa da família e começa a fazer esse rastreamento de todos os contatos para que possa fazer os exames dentro do padrão que é padronizado pelo Ministério da Saúde dos dias certo. Por causa da pandemia, o turismo foi suspenso e muitos índios que viviam da venda de comidas e artesanato aos visitantes ficaram sem um sustento. Foi aí que o Biranã teve a ideia de lançar a campanha Siratã Manchó na internet. O termo significa Jesus abençoe. E com o apoio de artistas globais como a Cristiane Torlone ou Lázaro Ramos, já arrecadou cestas básicas e máscaras caseiras, que beneficiaram centenas de famílias que vivem na aldeia. Meus queridos, o povo Pataxó pede a nossa ajuda. Já temos 500 famílias já sendo contempladas com a cesta básica, 2.700 máscaras, pensando no próximo, pensando na nossa comunidade indígena e também não indígena, porque a fome não espera. Programa Livre. Pois é, vocês ouviram aí a matéria, muito interessante, os pataxós se organizando para proibir a entrada na aldeia como uma forma de diminuir o risco de contaminação. Um morador da rua Tupiniquins, aqui reclama do abandono dos lotes vizinhos e da rua, né? Essa denúncia já é antiga, inclusive já foi feito no passado e agora um outro morador volta a fazer a mesma denúncia. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Luiz Afonso, eu moro na rua Tupiniquins e eu gostaria muito de fazer uma reclamação sobre os 2 terrenos que tem aqui na rua 15 de novembro, um ao lado do velatório e o outro ao lado do Lava Jato. Esses têm trazido bastante transtorno devido à falta de cuidado, tem gerado um verdadeiro criador de mosquitos da dengue. E isso tem incomodado muito a nós e os vizinhos aqui. Também eu gostaria muito de fazer a reclamação sobre a pavimentação da rua, que está um lixo essa rua. Infelizmente, o pessoal não tem cuidado da gente nesse sentido. Muito obrigado, bom dia. Programa Livre. Bom, o nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de quem está nos assistindo pela rádio, que vai ser transmitido agora a pedidos, vários pedidos aqui pelas redes sociais e pelo meu WhatsApp, vai ser transmitido agora, né? Toda a live que eu fiz na quarta-feira, que eu faço um diagnóstico sobre a situação econômica, educacional e de saúde de Porto Seguro. Vale a pena você ouvir,
né? Será só pela rádio agora, tá certo? Um forte abraço. Segunda-feira, eu e Gabiru voltamos para o último programa, porque a partir do dia 11 de agosto, quem é pré-candidato não pode mais fazer programa de rádio. Então, como vocês sabem, eu sou pré-candidato a prefeito de Porto Seguro. No dia 10 é meu último programa, dia 11 já não estarei mais de volta. Então, eu quero desejar uma ótima semana para todos vocês e eu retorno segunda-feira, se Deus quiser, e eles deixarem. Um forte abraço.